no final de ano, se dispôs, escolheu estar na presença do Senhor. Isso é uma maravilha. E por isso eu gostaria de pedir agora para tomar o seu assento. Pode se assentar. Se você está com a sua Bíblia, já pega ela aí, deixa ela no jeito, porque nós vamos ler a poderosa palavra de Deus. Aleluia! Ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela que é inspirada por Deus. Ela que é viva e poderosa, a palavra de Deus. Vamos juntos em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mateus, relato do Evangelho pelo discípulo, apóstolo Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Jesus nasceu. Aleluia! Só disso aqui já é um motivo de festa para os nossos corações. Jesus nasceu, aleluia! Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você em Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Glória a Deus. Esse é um relato dos primeiros dias, dos primeiros anos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mês do Natal e o Senhor tem uma palavra poderosa para os nossos corações, intitulada Os Movidos pelo Espírito Santo. Quem em 2025 será movido pelo Espírito Santo? Aí dê uma glória a Deus, levante sua mão. Eu tenho aqui, com essa história, com esses personagens, 7 aplicações rápidas que eu quero fazer para o seu coração sobre os movidos pelo Espírito Santo. A primeira aplicação é que os movidos pelo Espírito Santo não rejeitam Jesus. Isso pode parecer algo muito óbvio, não é mesmo? O movido pelo Espírito Santo não rejeita Jesus. E foi isso talvez que os sábios do Oriente pensaram sobre Jerusalém, pensaram sobre os sacerdotes, pensaram sobre os escribas. Eles eram os detentores da lei, eles eram aqueles que conheciam a respeito das profecias do Messias, eles eram o povo de Deus. Isso seria muito óbvio, mas ao chegar lá as coisas são diferentes. Nós sabemos que na sua própria casa, no meio do seu próprio povo, Jesus foi rejeitado. No dia do seu nascimento, ele não tinha lugar para ficar.
As casas estavam cheias, não deram lugar para Maria, uma jovem grávida, em trabalho de parto. Jesus teve que nascer, o Rei dos Reis teve que nascer em uma estrebaria, no meio de animais, em uma manjedoura. Jesus foi rejeitado. Jesus, que é o próprio pão da vida, em sua cidade, Belém, a cidade de Belém, Betlém, é a terra, a casa do pão. A casa do pão. Na casa do pão não tinha lugar para o próprio pão da vida. Ele foi esquecido pelos religiosos, foi esquecido pelos fariseus, foi rejeitado, foi tratado com aspereza, foi tratado com um coração frio e gelado. Rejeitaram a Jesus. As pessoas que eram para ser tidas como cheias do Espírito Santo, que se moviam pelo Espírito Santo, é aquelas que, na verdade, rejeitaram a Jesus. E Jesus recebeu a homenagem das pessoas que vieram de longe, gentios, pessoas de distante, mas em sua própria casa, pelos seus próprios, ele foi rejeitado. Os teólogos do seu tempo, os líderes religiosos, os líderes de igrejas, rejeitaram o próprio Jesus. Mas quem é movido pelo Espírito Santo é diferente. Mas nessa história nós percebemos que não importa simplesmente o local onde a pessoa está, não importa simplesmente se talvez agora nós estamos no final de um ano, final de 2024, e não importa talvez se a pessoa está na igreja um ano inteiro, o que importa é o coração dela, o que importa é se ela é cheia do Espírito Santo ou não, porque pessoas vêm e vão, essas cadeiras já foram cheias de tantas e tantas inúmeras centenas de pessoas, mas hoje não estão mais aqui, por quê? Porque não estavam sendo movidas pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que nos alertar e nos atentar, que se nós queremos ser movidos sim pelo Espírito Santo de Deus, não importa apenas o lugar, mas importa o propósito, importa o coração, importa a decisão que nós tomamos por Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, e nós não podemos lidar com isso, lidar com essa realidade de qualquer jeito. Quem é movido pelo Espírito Santo reconhece, se rende, adora Jesus em qualquer situação. Muitas pessoas, muito bem colocado pelo pastor Daniel no domingo, nós vamos ter o dia do Natal, nós vamos ter uma ceia de Natal. Quantas pessoas talvez rejeitam a Jesus em sua própria casa por medo, por receio, por medo de ser talvez ridicularizado, por zombações, ou por apenas um bico, uma pessoa bicuda, né? Ou pessoas ali que ficam com brigas por conta quando se toca no assunto religião. Mas quantas pessoas em sua própria casa talvez rejeitam a Jesus, ao por conta dessas questões sociais, deixam Jesus fora da sua vida social, da sua vida com a sua família. Quantas pessoas será que com os nossos filhos se dedicam tanto ao estudo, se dedicam tanto a colocar nas melhores escolas, estudando com os melhores professores, tendo ali, brigando para que ela vá e faça, leia o livro, estude, mas quando se trata dos assuntos de Deus, quando se trata da palavra de Deus, quando se trata da vida na igreja, é como se fosse segundo instância, colocado de lado, não se dá a devida importância. Mas quem é movido pelo Espírito Santo não é dessa forma. Quem é movido pelo Espírito Santo não rejeita a Jesus. Quem é movido pelo Espírito Santo não tem medo da retaliação, não tem medo de governo, não se limita por status ou por títulos. Quem é movido pelo Espírito Santo de Deus ergue suas mãos, dá glórias ao Senhor Jesus, que nasceu e hoje está vivo. As pessoas podem odiar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabe por que o odeiam? Porque Ele está vivo. Buda passou, Maomé passou, tantas pessoas passaram, o próprio rei Herodes, que era para ser um motivo de ódio, hoje as pessoas nem se importam mais com ele. Mas sabe por que hoje as pessoas gostam ou odeiam o Senhor Jesus Cristo? Porque Ele está vivo. Jesus Cristo vive, Ele está neste lugar. E eu no ano de 2024 e no ano de 2025 e para todo o resto da minha vida, não vou rejeitar Jesus, mas vou estar firme com Ele, em nome de Jesus Cristo.
Amém? Se você vai estar também, dê um aplauso ao Senhor. A segunda aplicação que eu aprendo com essa história é que os movidos pelo Espírito Santo não medem esforços. Esses sábios vieram das terras do Oriente. Eles fizeram uma longa viagem. Os pesquisadores, historiadores, a Bíblia não nos dá detalhes de onde exatamente eles vieram, mas provavelmente eles vieram da região da Pérsia, da região onde era a Babilônia, cerca de 800 a 1.200 quilômetros de distância. Um terreno muito difícil, um terreno montanhoso, um terreno desértico. E aqueles homens, ao olharem para o horizonte e verem a estrela do Senhor, não mediram esforços a ir até Ele. Eles passaram por um calor escaldante do dia. Eles passaram por um frio extenuante da noite. Eles passaram por lugares que eram perigosos de se andar. Eles estavam com tesouros, eles estavam com bens de valor, e naquela época nós não tínhamos uma polícia rodoviária como nós temos hoje, não. Tinham lugares que eram muito perigosos, eram passagens de um reino para o outro, eles estavam em outro reinado, e ali uma terra sem lei, mas eles não mediram esforços. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para ter um encontro com Jesus e não mediram os esforços para estar com Jesus. Investiram recursos para essa viagem, uma viagem que pelo menos dá ali de 26 a mais de 60 dias de caminhada. Em todo esse clima, com todos esses perigos, mas eles foram atrás de Jesus. Eles tinham fé no sinal de Deus, eles tinham fé naquela estrela. Eles não mediram esforços ao se encontrarem com Herodes, um grande rei difícil de se lidar. Herodes é um homem terrível. Ele era chamado de o rei dos judeus. E ele era tão mesquinho, tão egoísta com o poder, que matou seus próprios filhos por medo de eles tomarem o seu poder. Matou suas esposas, matou todo um grupo de nobres daquela época por medo. E agora chegam até ele e diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele fica perturbado, e os reis percebem isso, mas eles estavam sendo movidos e não mediram esforços para encontrar Jesus. Em 2025, eu profetizo na sua vida que você não vai medir esforços para ter as suas experiências com Deus. Você vai ir atrás, você vai lutar, as aflições virão, dias difíceis virão, mas aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus se mantêm firmes, se mantêm fortes, e eles não medem esforços, porque não é para qualquer um, é para Jesus Cristo, é para o Senhor. Eu agradeço a Deus porque nós temos aqui centenas de pessoas voluntárias que por nesse ano estiveram aqui dia após dia, servindo, trabalhando, servindo uns aos outros, dias que talvez as pessoas não estavam tão bem, dias que as pessoas talvez não estavam no melhor dos seus dias, mas elas vieram, colocaram um sorriso no seu rosto, cumprimentaram você, serviram você, entregaram para você, porque não medem esforços, são cheias do Espírito Santo de Deus e servem ao Senhor e à sua igreja. Muito obrigado por todos vocês que serviram aí em todo esse ano. É um sinal que você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. A terceira aplicação que eu aprendo com essa história é que os movidos pelo Espírito Santo buscam na palavra. Por que buscam na palavra? Você pode pensar que eles eram apenas místicos, olhando para a estrela, uma coisa parecida com, sei lá, como chama? Signo, né? Essas coisas aí, o pessoal fazendo. Mas eles viram a estrela, viram para onde ela estava apontando, e eles foram para onde? Para Jerusalém. Eles foram perguntar para aqueles que conheciam da palavra, eles foram perguntar para os mestres da lei, eles foram perguntar para as pessoas que deveriam saber sobre as profecias messiânicas. Eles eram homens que sabiam pouco da palavra, muito provavelmente eles tinham conhecimento de alguns textos messiânicos, talvez
por conta da estrela. Números 24:17 diz que uma estrela surgirá de Jacó, e eles viram aquela estrela e falaram, talvez é o Messias prometido. A terra da Babilônia e da Pérsia foi teve muita influência dos judeus, teve influência ali, você vai lembrar da história, Daniel, temos a Sadraque, Mesaque, Abidnego, foi pregado algumas terças-feiras atrás. Eles tiveram uma grande influência, trouxeram ali a cultura, trouxeram ali o Deus de Israel, a tal ponto que Nabucodonosor, o rei, o imperador do Império Babilônico, reconheceu o Senhor. Então, muito provavelmente, esses homens, alguns séculos após essas histórias, eles ainda sabiam de um pouco dessa história que os judeus, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, passaram e deixaram nessas terras do Oriente. E eles vêm e não ficam apenas se baseando na meteorologia, não ficam se baseando apenas nas estrelas, mas eles vêm para se basear na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O movido pelo Espírito Santo busca a sua orientação, busca a sua base na palavra de Deus. Em 2025 você tomará as suas melhores decisões, as melhores decisões da sua vida, porque elas estarão pautadas na palavra de Deus. Ela é viva e poderosa. Ela é o que Deus usa para preparar e capacitar o seu povo santo. Ele tem aqui orientações para todas as áreas da sua vida. Ela não falha, ela é verdadeira. Ela transformou minha vida, transformou a vida de bilhões de pessoas na história e vai transformar também a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? A quarta aplicação que eu aprendo com essa história é que os movidos pelo Espírito Santo se mantêm firmes. Só reforçar aqui esse ponto, porque ao encontrar com Herodes fica perturbado. E gente, esse homem era um cara maluco, esse homem era um cara doido. Ele matou metade do sinédrio, mais da metade do sinédrio, que era ali os representantes legais, morais do povo de Judá. Tinham mais ou menos 71 pessoas, ele matou 45, só por conta do seu poder. Ele matou o seu cunhado, que ele tinha colocado com 17 anos para ser um sumo sacerdote, porque ele começou a ter ali o carinho do povo. Aquele sumo sacerdote com 17 anos começou a angariar ali um pouco de carisma com o povo, e ele foi lá e matou ele. 5 anos antes de morrer, ele mata seu filho primogênito para que ele não se colocasse no trono no lugar de Herodes. Matou 2 de suas esposas, uma porque o imperador de Roma tinha chamado ele, e por ciúmes de sua esposa, para ela não ficar com outra pessoa enquanto ele fosse fora, ficar meses fora, matou a sua esposa. Matou a família da sua esposa, porque era uma família de nobres, e por ter medo das disputas de poder, matou todos eles. Era um cara maluco, era um cara caótico, e os reis tiveram encontro com ele. Mas você vê que no final eles ouvem a orientação de Deus, e o rei Herodes tinha dado uma ordem para eles, vá lá, com aquele papinho, né, tentando manipular, contando mentiras, vá lá e fala onde ele está, porque daí eu vou e vou adorá-lo. Eles foram espertos, eles não seguiram a ordem desse rei, foram por outro caminho, eles se mantiveram firmes, porque eles estavam sendo movidos pela orientação de Deus. Olha um exemplo muito claro disso, o apóstolo Pedro. Antes de ser cheio do Espírito Santo, ele era um homem relapso. Ele era um homem que tinha momentos que ele era o brabão, que ele era o forte, que ia para cima. Mas nós vemos que no dia que Jesus foi traído e preso, ele se esconde, ele nega Jesus 3 vezes. Ele é um homem de muitos altos e baixos. Mas
após Atos 2, após o Pentecostes, aquele homem é cheio do Espírito Santo, a tal ponto que ele prega, e no primeiro dia que ele prega, 3.000 pessoas são batizadas e são salvas. Ele é preso quando faz um milagre, as pessoas tentam coagi-lo, as pessoas, até os líderes, os soldados, eles batem em Pedro, mas Pedro agora não é o mesmo. Pedro agora é cheio do Espírito Santo, e quando ele volta para ter com os outros discípulos, ele faz uma oração, não pedindo pelo fim da perseguição, não pedindo para que aquilo acabasse, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, pede por ousadia para continuar pregando e anunciando o Evangelho. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, não importa as situações, não importa o Herodes que se levante na sua vida, ele vai cair, porque quem está com você é muito maior. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Se mova no Espírito Santo de Deus, e eu tenho uma certeza garantida pela sua palavra, que você não será abalado. Deus está contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mantenha um foco, não tenha medo desses homens, não tenha medo de situações, não tenha medo de pessoas. A quinta aplicação, sobre os movidos pelo Espírito Santo, eles se alegram com o mover de Deus em suas vidas. Quando eles estão indo agora, no versículo 10, quando viram a estrela, ficaram muito alegres. O interessante é que a pessoa que está atenta para o agir de Deus em sua vida, ela se alegra quando ela vê o agir do Espírito Santo na vida dela. Nós temos que estar mais atentos aos sinais. Às vezes são coisas tão pequenas aos nossos olhos, simples aos nossos olhos, mas quando a nossa maturidade espiritual está ali aumentada, nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós vemos que cada história, cada lugar, cada situação que Deus nos coloca, é como se fosse um degrau para cada vez mais estar subindo rumo à vontade de Deus. Mesmo nos momentos difíceis, aqueles que são cheios do Espírito Santo, que se movem no Espírito Santo, são capazes de se alegrar. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem essa alegria nesses momentos, e o que é interessante é que a alegria antecede a adoração. Antes mesmo de eles entrarem na casa e verem Jesus, só por estarem seguindo a estrela, que não era uma estrela comum, ela estava se movendo adiante deles, levando eles rumo agora à casa onde Jesus estava, era algo sobrenatural, e no processo que eles estão, de seguir a vontade de Deus, eles se alegram, mesmo no processo. Quantas vezes será que nós estamos pedindo, que nós estamos buscando, que nós estamos nessa caminhada, e às vezes essa caminhada pode ser duradoura, pode ser longa, mas nós esperamos para nos alegrar apenas quando chegamos ao objetivo. Não, você que se move pelo Espírito Santo, por estar sendo movido pelo Espírito Santo, pode sim se alegrar no processo, continuar firme e constante, sabendo que, sendo você movido pelo Espírito Santo, você vai chegar lá. Então no caminho eu posso me alegrar naquele que me fortalece. Isso é maravilhoso, e quando você chegar lá, a sua adoração será uma adoração genuína, será uma adoração com coração alegre, sim, no meio de tristezas, sim, no meio de aflições, mas quando um coração está alegre no Espírito Santo, ele adora uma adoração genuína, não apenas canções, não apenas mãos levantadas, mas um coração alegre no Espírito, o adorando em espírito e em verdade. Por isso, você que se move no Espírito Santo, você tem um grande motivo de alegria. Jesus nasceu, Jesus está vivo e Jesus está aqui em nome de Jesus. Sexta aplicação que eu aprendo com essa história é: os movidos pelo Espírito Santo reconhecem Jesus e o adoram. Você vê que no versículo 2 eles falam: viemos para
o adorá-lo. No versículo 11 você vê: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Aqueles homens não tinham um contato direto com a fé e a religião judaica, mas quando aqueles homens reconhecem Jesus, a primeira coisa que nós precisamos para adorar é reconhecer aquele que nós estamos adorando. E eles não adoram José, eles veem Maria juntamente com Jesus, mas não adoram Maria, eles o adoraram. A nossa adoração é única, simplesmente a Deus, simplesmente a Jesus. Aquele que reconhece quem Jesus é, ele o adora. E eles aqui o adoraram com ouro. Uma adoração que mostra que eles o reconhecem como o Rei dos Reis. Eles não eram daquele povo, eles não eram daquele lugar. Eles tiveram um encontro com Herodes, eles sabiam que tinham ali o imperador César Augustus. Mas quando eles chegam até Jesus e o reconhecem, eles o reconhecem com ouro, como um símbolo de que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Eles o adoram com incenso, simbolizando também que eles reconhecem que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é um homem iluminado, Jesus não é uma pessoa apenas importante, Jesus é homem sim, mas Jesus é Deus, o Deus encarnado, aquele que era, é e há de vir, o verbo que sempre existiu, existe e existirá para a eternidade, aquele que foi o motivo da criação de todas as coisas. Ele é Deus. Reconheça, Jesus não é Papai Noel, não é uma pessoa, não é um espírito iluminado, não, Jesus é Deus. Você pode dizer isso? Jesus é Deus. E o terceiro, eles adoram com mirra. Aqueles homens, movidos pelo Espírito Santo, já estavam aqui com um presente profético. Eles adoram o Rei dos Reis, eles adoram a Deus, e eles adoram ao Cordeiro, eles adoram ao Redentor. A mirra é como se fosse um perfume usado para embalsamar corpos mortos. Esse presente já anunciava o Messias que iria morrer, sim. Morreu, mas o túmulo, a sepultura não o deteve. Ele no terceiro dia ressuscitou. Por isso que hoje eu e você estamos aqui. Nós adoramos ao Rei dos Reis, nós adoramos ao Deus encarnado, e nós adoramos aquele que era, é e há de vir. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará. Os movidos pelo Espírito Santo reconhecem e adoram a Jesus. E a sétima aplicação que eu aprendo, e última com esse texto, é que os movidos pelo Espírito Santo seguem o caminho que Deus aponta. Versículo 12. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Os movidos pelo Espírito Santo estão atentos para o direcionamento de Deus. Os movidos pelo Espírito Santo, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro face a face com Deus, a rota dela muda. Ela muda de caminho. Ela pode toda a sua vida ter rumado por um caminho que talvez ela sabia que estava errado, mas continuava naquele, ela achava que era certo. Mas quando uma pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a rota dela muda. A pessoa agora não é mais controlada, não é mais
presa, cativa de sua natureza humana, de sua carne. Não, a carne morreu, agora eu vivo pelo Espírito Santo, e agora é Ele que me controla. A rota é mudada, e eu vou e sigo a direção que Deus me dá, não importa o meio, não importa como. Aqueles homens, por não terem ali uma revelação especial ainda, algo que pudesse os direcionar, Deus vem e fala com eles através de sonhos. Deus pode estar falando hoje, e está através dessa pregação, porque eu não estou falando coisas que o Luiz Augusto acha, não, eu estou pregando a palavra de Deus, e Deus está falando com você nessa noite. Se você é movido pelo Espírito Santo, você ouve a palavra de Deus, e você muda a sua rota. Aquilo que coincide, aquilo que barra, aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, tem que mudar, porque quando Ele me chama, eu digo, eis-me aqui. Mas Senhor, o Herodes é muito poderoso, ele falou para eu voltar para ele, ele disse para eu vir aqui. Ei, os caminhos de Deus, a direção de Deus, o plano que Deus tem para a sua vida é muito maior do que qualquer caminho, do que qualquer plano, que qualquer Herodes, que qualquer pessoa, que qualquer seja lá o que for tenha colocado sobre a sua vida. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus afazeres, não é o seu chefe, não é o seu trabalho, não é a sua situação, não é você mesmo que dá o ponto final, é Deus. Se Deus te falou, Ele garante, Ele te leva. Por isso que em 2025 eu escolho ser cheio, eu escolho ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Se você está atento a essa mensagem, se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos.